Olá, você ligado no PB Desporto. Neste vídeo iremos destacar a pressão de Flamengo e Vasco que foram a Brasília fazer com que o presidente interfira no retorno às atividades do futebol. O campeonato alemão tem o seu prosseguimento e outros campeonatos, outras ligas estão por começar aqui na Europa. Como é o caso da Liga Portuguesa, que tem o seu início no próximo dia 3 de junho, estreando, a primeira rodada. O jogo de estreia será entre o Portimonense e o Gil Vicente, no estádio do Portimão, no Algarve. Vamos abordar tudo isso e muito mais aqui com Antônio Manuel Góes, Jorge Moraes e Léo Gatti. Começando pelo meu amigo Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Jorge, pressão de Flamengo e Vasco, já virou uma novela, o Flamengo já voltou às atividades, o governador Witzel, em princípio, tinha determinado que não poderia retornar, mas depois cedeu às pressões, Flamengo retornando, e agora tem essa questão toda aí, o Flamengo pressionando, na verdade, porque quer a volta dos jogos, o que é totalmente inviável diante desse cenário cada vez mais caótico no Brasil, em especial nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Jorge, a sua opinião sobre mais um capítulo dessa novela? Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto, direto de Maceió, aqui no Nordeste do Brasil. Nós estamos com o assunto aí que é a volta do futebol. Coreia do Sul já voltou, a Alemanha voltou, vai ter rodada novamente aí nos próximos dias. Daqui a pouco volta a Portugal, daqui a pouco volta a Turquia, a Espanha, enfim, e por aí vai. Mas nós estamos falando de primeiro mundo. Aí o Brasil ensaia também a volta do futebol. Não vejo nada demais, a não ser a preocupação com relação à área da saúde. Por exemplo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará, numa situação difícil, não tem condições para a volta do futebol. O Amazonas, que está numa situação terrível, já decidiu também que esse ano não tem mais futebol. Acre, Roraima, Rondônia, a região norte do Brasil, também falando em não ter futebol. Aí, o que é que acontece? O presidente do Flamengo e o presidente do Vasco da Gama foram a Brasília almoçar com o presidente, porque o presidente quer a volta do futebol. Quer que o futebol volte e volte em Brasília. Quer que o Flamengo e o Vasco fiquem treinando e jogando em Brasília. Eu acho isso um desrespeito para as famílias que perderam seus entes queridos, para as pessoas que foram contaminadas, para os torcedores desses dois times, Flamengo e Vasco, no Rio de Janeiro, que quando o futebol voltar, volta sem ter a possibilidade de ter jogo no Rio de Janeiro e sim lá em Brasília, porque o presidente quer que seja em Brasília. Olha, eu estou assim de preto, é porque eu estou de luto, mas o luto não é pela falta do futebol, o luto pela ausência de pessoas que morreram, pessoas que estão sendo contaminadas. Não é o preto do Flamengo, não é o preto do Vasco da Gama que está aqui, é o preto do luto. E eu lamento, mas lamento muito que esses dirigentes tenham esta capacidade de pensar no momento na volta do futebol, que já é um absurdo. A área de saúde dos estados diz que nesse momento não pode ter nada, nem show, nem cinema, nem futebol, nem aglomeração, praias fechadas, lockdown em algumas cidades, mas tá aí o presidente querendo a volta do futebol, Flamengo e Vasco embarcando nessa onda e até podendo sair do Rio de Janeiro para jogar em Brasília. Eu, sincero e honestamente, esse preto não é de Flamengo, não é de Vasco, é de luto pela ideia, pela iniciativa desses dois times em abraçar uma ideia essa do presidente em querer a volta do futebol e começando por Brasília, levando o campeonato carioca, tá certo? Eu não concordo com isso.
e daqui vai meu repúdio, a minha decepção com relação a essa infeliz ideia. Um abraço para você, eu volto a qualquer momento, aqui direto de Maceió, do Nordeste do Brasil, dentro do PB Desporto. Ok, meu caro Jorge Moraes, de Maceió, Alagoas. A Bundesliga aqui na Europa já teve a sua segunda rodada após esse retorno, né? Nesse momento de pandemia, de uma situação melhor aqui na Europa, a Alemanha sendo uma das referências, assim como Portugal, e já tivemos a segunda rodada com as equipes favoritas, as primeiras colocadas, o Bayern de Munique, vencendo por 5-2 o Eintracht Frankfurt, e a equipe do Borussia Dortmund por 2-0 ao Wolfsburg. São as equipes que lideram o campeonato e vão brigar ali até o final pela Bundesliga. O Bayern de Munique tem 61 pontos ganhos contra 57 do Borussia Dortmund. Em terceiro lugar ainda vem o Leipzig com 54. Antônio Manuel, a situação do Brasil ganhando novos capítulos, essa pressão de Vasco e Flamengo passando por cima de qualquer sentido de humanidade, né, de preocupação social. O Rio de Janeiro, o Brasil vivendo realmente um momento caótico. E essa postura de Flamengo e Vasco, enfim, esse momento que a gente vive no futebol, que vive no Brasil, hein, Antônio Manuel? Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Nesta quadra de desespero e sobressaltos com a pandemia do coronavírus aqui no Brasil, e na contramão dos simples mortais às voltas com a luta pelo sustento familiar numa realidade acachapante de subemprego e desemprego, estimuladora da informalidade como único meio de ganhar algum, dirigentes do futebol sentem-se atiçados pela criminosa anuência do poder central para sugerir em tom simplório e inconsequente previsões de retomada do calendário desportivo, em especial no futebol, como se isso fosse minimamente execuível. Esses indivíduos, todos figuras públicas, fazem vistas bem grossas à hedionda perspectiva que nos rodeia no Brasil, onde expressivo percentual de subnotificações pelo coronavírus entre potenciais infectados e mortos, elevam à estratosfera uma estatística oficial dezenas de vezes menor que a realidade, inscrevendo-nos como o iminente epicentro da crise sanitária que assola o planeta. Não à toa, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Alexandre Campelo, do Vasco da Gama, estiveram na última terça-feira, 19, em Brasília, acompanhados de um séquito de dirigentes dos dois clubes, para trocar figurinhas com Jair Bolsonaro, com quem discutiram a brevidade do retorno aos treinamentos e jogos de futebol. Ambos têm conhecimento de que, com base em decisão unânime do Supremo Tribunal Federal por 10-0, compete a governadores e prefeitos decretar a quarentena da população e subsequente retorno às atividades produtivas, quando der, sob a coordenação nacional de Brasília, o que não ocorre entre nós, tendo em vista a permanência de um psicopata no governo federal. Para além do sucesso rubro-negro das quatro linhas, decorrência de uma administração saneadora de dívidas cavalares e potencialmente impagáveis por décadas, além de consolidar as finanças do clube, o Flamengo, sua atual gestão em particular, portou-se com inconcebível sordidez no reparo moral e pecuniário às famílias dos adolescentes da base, mortos em incêndio no centro de treinamento Ninho do Urubu, nos primeiros dias de 2019. Uma pendência que, pelo andar da carruagem, os cartolas decidiram resolver pelo cansaço e falta de perspectiva dos pais das vítimas. Socialmente influentes e figuras relevantes no mercado empresarial, Landim e seus parceiros de diretoria foram tratados a pão de ló pelo poder público e até hoje ninguém foi responsabilizado ou preso pelo hediondo sinistro que abortou as esperanças de 10 jovens e seu contexto familiar. A nódoa indelével fica gravada, entretanto, para sempre na história do Flamengo. Sobre Campelo, pouco a dizer, salvo que, médico do Vasco no curso de 30 anos, chegou à presidência do clube em 2017 através de um golpe, ao abandonar a chapa do candidato de oposição, Júlio Brandt, em que figurava como vice, vencendo um pleito com apoio do nefando Eurico Miranda,
Como já disse aqui no canal, personagem de nenhuma saudosa memória para o futebol brasileiro. O Vasco segue insolvente, pendurado em dívidas homéricas que comprometem a memória dos tempos gloriosos do Clube de São Januário. Pois bem, Landim e Campelo, de cores desportivas historicamente rivais, foram em comitiva a Brasília para pleitear a interferência do abominável ocupante do Planalto na antecipação da volta do futebol, monstruosamente insensíveis quanto à escalada da pandemia que a cada hora dobra a estatística de suas vítimas fatais, embora saibam que a decisão soberana da retomada é de prefeitos e governadores. Nesse detalhe, Bolsonaro, segundo o Supremo, não decide nada. O Flamengo perdeu para a Covid-19 seu massagista Jorginho, 40 anos de vínculo empregatício, desde a era Zico, cujo último presente de grego recebido do clube foi a redução calhorda em 80% da gratificação pela temporada vitoriosa de 2019. Nem por isso Landim e seus diretores se comoveram, com algumas honrosas exceções. Agora querem porque querem a volta do futebol na mão oposta às incertezas em que vivemos. Afinal, para eles, o show não pode parar. Só que antes, teriam que combinar com o coronavírus. E pela impossibilidade de contato com os domínios do insidioso agente patogênico, tentaram seu parente próximo, o Bolsovírus, aboletado na presidência da República. Definitivamente, Landim e Campelo não se apresentam como exemplos de solidariedade, no momento em que centenas de milhares de rubro-negros e cruz-maltinos anônimos, país afora, perderam seus ganhos para o sustento dos seus, ou desgraçadamente passaram a integrar o número dos que não resistiram, expostos apenas como números da tela do Jornal Nacional. Não dá para aliviar, Antônio Júnior. Antônio Manuel, no Rio de Janeiro. De fato, Antônio Manuel, não dá para aliviar com essa turma. Irresponsáveis, pessoas que não têm a menor preocupação com o resto da sociedade, só pensam no futebol. O futebol tem que ter privilégio. O futebol tem que ser prioridade nesse momento de caos que a gente vive no Brasil, que vive no Rio de Janeiro e em São Paulo de forma mais clara, mais forte. O seu Landim quer porque quer, ele vem com essa desculpa, não, eu quero apenas treinar. Claro que não, ele já deixou claro ele mesmo que ele quer voltar aos treinos, como já voltou, mesmo com o Witzel tendo o governador, em princípio, vetou, mas depois acabou amarelando essa palavra, e o Flamengo ele falou, ó, a responsabilidade é do Flamengo. E o Landim não está nem aí, ele quer mesmo, ele já falou que volte ao futebol logo, voltar aos treinos para voltar ao futebol em junho. Como voltar ao futebol nessa situação? Só na cabeça de um presidente insano como Rodolfo Landim do Flamengo. Meu caro Léo Gatti, em Petrópolis, Rio de Janeiro, como é que você vê essa situação, Léo? E todo mundo sabe, o Brasil já teve vários casos de dirigentes irresponsáveis que só pensam apenas e unicamente no futebol. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do PB Desporto. Pois é, os presidentes de Flamengo, Rodolfo Landim, e Vasco da Gama, Alexandre Campelo, foram a Brasília pleitear o retorno ao futebol, o retorno às atividades. Eles querem retornar para os treinamentos. E fica no ar uma única pergunta, uma pergunta séria. Será que esses dois senhores não têm consciência, não se conscientizam de que estão acontecendo inúmeras mortes devido ao coronavírus, que tem muita gente infectada, gente que não morreu, mas que está infectada, e que tem gente até passando fome no meio disso daí, que tem uma grave crise espalhada no mundo todo? Será que esses senhores não se conscientizam? Pois é. Para mim não é novidade que Rodolfo Landim e Alexandre Campelo adotem esse tipo de postura. Para mim não é. O
O Rodolfo Landim até hoje não deu a devida assistência às famílias dos garotos que morreram no ano passado naquele lamentável acidente, né, com os meninos do Flamengo. Até hoje, vidas interrompidas, sonhos interrompidos, e o Rodolfo Landim até hoje não deu a devida assistência a essas famílias. Já o Alexandre Campelo, só esse ano, não pagou nada de salário aos funcionários do Vasco. Isso sem falar no ano passado. Pois é, não pagou nada. E não pagar salário é um ato desumano, é um ato cruel. Então, eu falo aqui que as posturas desses dois senhores não me estranham nem um pouco. Não é novidade para mim. Não é novidade para mim, infelizmente, a desumanidade de Rodolfo Landim e Alexandre Campelo. Dois pequenos presidindo dois gigantes. A grande verdade é essa. Flamengo e Vasco da Gama não merecem esses dois senhores como presidentes. Não merecem. E não é a primeira vez que a gente vê atos de desumanidade por parte de dirigentes no futebol. Em 2016, a última rodada do Campeonato Brasileiro tinha sido adiado por conta do acidente da Chapecoense, não é? Por conta do acidente da Chapecoense, e os dirigentes do Inter, Vitório Pífero e Fernando de Carvalho, foram contra esse adiamento. O Inter estava sendo ameaçado de rebaixamento, como de fato foi rebaixado, e eles queriam jogar de qualquer jeito. Um egoísmo total, e foram até muito criticados na época. E se a gente voltar mais no tempo, vamos para 2000. Vasco e São Caetano, aquela final em São Januário, o segundo jogo da final, aonde nós tivemos aquela tragédia lamentável que o alambrado de São Januário cedeu. Vários torcedores caíram dentro de campo, uma tragédia triste, lamentável, algo ruim. Eu estava lá, gente. Eu presenciei tudo isso daí. Eu estava lá. Uma tragédia muito triste. E o presidente do Vasco, então presidente do Vasco, Eurico Miranda, queria o retorno ao jogo, mandando todo mundo sair para retornar para a partida, coisa que acabou não ocorrendo. Ou seja, a tirania de dirigentes do futebol, a desumanidade de dirigentes do futebol, meus amigos, é algo que já não vem de hoje, é algo que já vem de muito tempo. É lamentável, é muito triste que isso tudo ocorra. É com você, Antônio Júnior. Léo Gatti, do Rio de Janeiro, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Aqui em Portugal teremos o reinício, o retorno da Liga Nós, a Liga Portuguesa de Futebol, já com o jogo de estreia no dia 3. No dia 3 teremos alguns jogos e o jogo de estreia será entre as equipes do Portimonense e do Gil Vicente, jogo esse programado para o estádio do Portimão, no Algarve, às 19 horas. As três equipes grandes do futebol português, o Porto vai até Famalicão enfrentar a equipe do Famalicão, jogo esse às 21 horas e 15 minutos, no mesmo horário, isso no dia 3. No dia 4, no mesmo horário, 21h15, o Sport vai a Guimarães enfrentar a equipe do Vitória de Guimarães. E por fim, o Benfica recebe na Luz, também no dia 4, às 19 horas, a equipe do Tondela. Não esqueça, faça a sua inscrição, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Até a próxima! Yeah.